E aí, pessoal, beleza? Bem, eu vou tentar ser bem transparente e rápido nesse vídeo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês na qual eu tenho trabalhado bastante e tenho falado bastante no treinamento. Então, a ideia aqui é realmente clarear um pouco para as pessoas que têm dificuldade ou estão começando na área de Big Data, que é realmente saber se Big Data é para aquela pessoa, ou se aquilo é o que ela quer para o futuro, né? Bem, se a gente dá uma olhada aí nas pesquisas e no que tem acontecido muito no Brasil e fora do Brasil, a gente sabe que Big Data é um grande trend. Mas a gente sabe também que quando a gente começa a estudar um pouco sobre Big Data, um dos grandes problemas que acontecem é entender um pouco sobre. Bem, eu devo escrever em linguagem Java, eu devo escrever em C Sharp, em Python, enfim, o que eu uso. Né? E aí a gente chega lá na discussão de, cara, qual é a melhor linguagem para tentar aí clarificar quando a gente faz buscas em grandes massas de dados dentro de um HDFS, por exemplo, que é o que a gente chama de um data lake, né, no caso. Então aqui eu estou trazendo para vocês um dos projetos da Apache, que está dentro do Azure também, que é o que a gente chama do Apache Hive. Então, a Apache Hive, não sou eu que estou falando isso, então hoje é o projeto mais utilizado dentro do ecossistema de Big Data. E a ideia aqui eu estou super feliz de mostrar isso para vocês, isso realmente funcionando. Tá? Então vamos lá. Então, antes da gente começar a entender um pouco sobre o que é o Apache Hive teoricamente, o que eu queria mostrar eu estou aqui na minha Blade do Microsoft Azure. Então, aqui a ideia, quando a gente fala de produtos como PaaS, né? Então, como eu gero PaaS aqui, que é plataforma como as a services, né? Então eu tenho o que eu chamo dentro do Azure chamado de HD Insight. Então o que o HD Insight me impossibilita? Me impossibilita que eu consiga criar um cluster. Tá? E aí eu tenho vários tipos de cluster. Por exemplo, eu posso chegar aqui na Blade de Cluster Type e especificar o tipo de cluster que eu quero para dentro da minha subscription. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver que a gente tem clusters de Hadoop, Cluster JetBase, Storm, Spark, RServer, Kafka e Interactive Query. Então aqui eu consigo ter o gerenciamento da nuvem, a força da nuvem me possibilitando escalabilidade, sem eu ter que pagar por gerenciamento, administração e qualquer outro tipo de coisa. Então aqui nesse caso eu criei um cluster chamado Interactive Query. E esse cluster, na verdade, ele é um cluster LLAP. Então o que é LLAP? Ele é teoricamente o Hive 2.0. Tá? Então, o que o Hive 2.0 traz para a gente aí? Na minha blade de configuração específica, eu tenho o quê? Dois head nodes, eu tenho duas máquinas em head, né? Então a gente está trabalhando com arquitetura distribuída, a gente sabe que trabalhar com Big Data, com qualquer sistema NoSQL, a gente está falando de arquitetura distribuída, tá? Eu tenho os worker nodes, que são os caras que vão trabalhar para mim, que realmente vão fazer o processamento dos dados em paralelo, utilizando MPP. E a gente tem o Zookeeper, que na verdade é o cara que faz a engrenagem de coordenação, de gerenciamento, de verificação, de alta disponibilidade, por aí vai. Então aqui no Brasil vocês podem ver que eu estou utilizando 60 cores e 60 cores possibilitados, né? E aqui dentro, pessoal, quando eu configuro o meu Hive LLAP, isso demora, na verdade foi next finish, eu configuro esse cara e eu tenho esse cara gerenciado e administrado pela cloud, eu posso vir aqui em Cluster Dashboard e eu posso entrar aqui nas opções que eu tenho, tá? Uma delas é o Ambari, que é o gerenciador do cluster, né? Então o Ambari é uma plataforma free também dentro do Apache Software Foundation. E a ideia aqui é que ele te dê um heatmap e uma visualização completa aí do seu cluster, tá? Então, no caso, como nós temos os clusters, eu queria mostrar para vocês aqui um pouco das informações do cluster que nós temos, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o head node e as informações do head node, assim como todas as outras máquinas. Então, aqui eu posso ter, por exemplo, informações do IP, quantidade de memória, disco, média e por aí vai. Tá? Então aqui é uma central de gerenciamento onde eu consigo gerenciar esses caras. Bem, agora vamos para a parte legal? Vamos. Então olha só, sem mais delongas, eu estou utilizando aqui, se eu vier nesse blade aqui, eu posso clicar no test no Hive View 2.0. Então esse Hive View 2.0 aqui nada mais é do que não o Management Studio, mas um lugar onde eu posso executar minhas queries. Né? Então se eu vier aqui, por exemplo, ele já está aberto para mim, eu tenho aqui a primeira query que eu vou usar. Né? Então, a Apache Hive ele simula a ideia de ter um ANSI SQL,
tá? A linguagem de programação é HiveQL e é bem parecida com o ANSI, tá? Aí o game plan do próprio time da parte Software Foundation é que no próximo ano o Hive consiga ser realmente um ANSI comparable, tá? Um ANSI 9.2, então isso é muito bom para a gente que escreve SQL, porque na verdade eu não vou ter que ter muito rewrite dentro do meu código, então eu posso transpor aqui no meu código de SQL, MySQL, que utilizam ANSI, para dentro de um sistema onde eu consigo escalar em petabytes e que seja o que a gente chama de Big Data, né? Então isso é excelente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma tabela. Então olha só, eu estou criando uma tabela externa, isso quer dizer que eu não vou, caso eu drope essa tabela ou caso eu mexa na estrutura dessa tabela, os dados não vão ser deletados. E aqui embaixo, pessoal, o que eu consigo ver? Eu consigo ver o seguinte, olha só. Estou utilizando a linha, ou seja, aqui eu estou especificando literalmente qual a definição da minha tabela, né? Então a definição da minha tabela é ser delimitada por vírgula e vai ser armazenada num local. Mas calma aí, eu estou especificando o WASP. O que é o WASP? Então, pessoal, qual é a maravilha da cloud? A maravilha da cloud é poder te envolver no processo onde eu crio a minha computação e eu crio o meu storage. Então, nesse caso, eles se comunicam, mas caso eu destrua o meu processamento, esses dados ficam lá. Então, o que eu quero dizer no final? Se eu utilizar o Microsoft Azure Storage Explorer, por exemplo, eu posso vir dentro da onde eu configurei o meu Hive LLAP para consumir e eu vim dentro de um blob. Então, nada mais é do que um blob, tá? E dentro desse blob eu vou ter os meus containers. E o meu container aqui, pessoal, ele vai ter essas informações. Olha só o que eu guardei. Dentro desse meu container, desse que a gente costuma falar de data lake, dentro desse meu data lake aqui, eu tenho 161 arquivos, cada um com 65 megas de dados, tá? É um bocado de arquivo, tá? Então, literalmente, aqui a gente tem um volume exponencial de dados para serem processados, né? E a gente sabe que utilizando qualquer banco de dados relacional, isso demoraria um tempo considerável pelos locks, pelo gerenciamento de recurso, pelas transações e por estar num box só. Então, aqui a gente vai utilizar o que é o benefício da cloud e expandir isso, né, numa arquitetura distribuída. Então aqui eu tenho 161 arquivos, tá? Esses arquivos são arquivos de automóveis que me dizem informações desse cara. Então só para a gente dar uma olhada nesse arquivo, queria mostrar para vocês para ficar bem claro. Então se eu vier aqui no meu Data Lake Store, eu consigo dar uma olhada nesse arquivo. Então Data Explorer, Files, Autos e Autos. Aqui eu tenho dois arquivos, mas eu quero mostrar para vocês qual é a estrutura desse arquivo. Tá, então essa estrutura desse arquivo ele tem um header, e desse header ele tem data da venda do carro nesse caso, se foi um comprador privado ou se não foi, qual foi o preço, qual o tipo, se ele é um sedã, se ele é SUV, enfim. Ou seja, daqui eu consigo tirar várias coisas importantes. E o que a gente vai usar aqui é a brand. Então, por exemplo, eu vou querer identificar aqui da forma mais rápida possível, ter um insight do meu dado, qual é a brand que mais vende. Então, voltando aqui para o meu Hive, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui essa minha estrutura, né? Então, na verdade, aqui eu estou criando a meta definição da tabela, né? Então, eu estou falando aqui que a tabela vai se comportar dessa seguinte forma, é uma tabela externa, e que ela vai ser formatada e vai ser colocada aqui dentro desse Hive Tables Staged Autos LLAP. Então, só para a gente entender realmente isso aqui, o que ele fez é, dentro lá do Hive Tables aqui, se eu dar um refresh, eu tenho o quê? Uma meta-informação. Então, ele criou aqui o Staged Autos LLAP, ou seja, uma meta-informação, isso fica armazenado no H-Catalog do Hive. E agora, o que eu vou fazer, pessoal? Indo para a minha segunda consulta, eu vou carregar 161 arquivos. Né? Então, enquanto a gente conversa aqui um pouco do que vai acontecer, eu vou puxar esses dados dentro desse arquivo, né? Então eu vou varrer ali toda a minha estrutura aqui de arquivos, né? Então como a gente viu Hive Tables, aqui, desculpa, STG Files, eu tenho 161 arquivos. Então quando eu vier apertar aqui Refresh, a gente vai ver que em algum momento esses dados vão ser transferidos, esses arquivos vão ser transferidos literalmente lá para a minha estrutura aonde eu criei. Então aqui, voltando, eu estou carregando esses dados. Então, são 161 arquivos. Cada arquivo tem, em média, 371 mil registros. Então, aqui a gente vai fazer o processo de quebrar esses arquivos computacionalmente, esses blocos,
usar os workers, né, que no caso nós temos 4, mas a gente pode escalar de acordo com a necessidade. E uma das vantagens de utilizar o LLAP aqui é porque a gente está falando de processos em memória. Tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui no central de gerenciamento do TES, o TES é o cara que faz a orquestração e cria os planos de execução do que está acontecendo realmente dentro do Hive, eu vou conseguir ver, por exemplo, que eu tenho ali uma thread ou um processo que está sendo executado. Né? Então aqui eu tenho todos os meus processos que estão executando de acordo com o meu processo. Então você pode ver, por exemplo, aqui que esse cara executou. Então se eu voltar aqui para dentro da minha página de Hive Tables e der um refresh, olha só o que eu vou ver aqui dentro. Os 161 arquivos. Então, na verdade, não foi que eu copiei e colei. Na verdade, eu criei a meta-estrutura da tabela, andei arquivo por arquivo e inseri esses dados dentro da estrutura. Se eu voltar ali para o meu SDG Files, que era onde de fato os meus dados estavam, esses dados sumiram. Então, na verdade, como eu criei uma tabela externa, eu movo essas informações para lá, mas no final, se eu dropar a tabela, eu não perco a meta-informação. Agora que eu fiz isso, bem, eu vou fazer o quê? Um count. Né? Então aqui, por exemplo, eu vou fazer um count para descobrir a quantidade. Eu quero mostrar isso de verdade, porque é uma das coisas que as pessoas perguntam bastante quando a gente está demonstrando Big Data ou está mostrando produtos. Eu quero mostrar realmente que isso aqui é como qualquer outro sistema escalável, eu preciso estar na RAM, eu preciso escalar esses processos de acordo com a máquina que eu tenho, mas a ideia aqui é mostrar para vocês o quão é rápido eu contar registros, tá? E de acordo com a quantidade de máquinas que eu tenho. E a ideia é que quanto mais máquinas eu tenho, mais rápido esse processo seja. Então, se eu der uma olhada aqui, pessoal, nós estamos falando de 59 milhões de registros, tá? Então, para quem já teve uma tabelinha SQL Server com mais de 59 milhões de registros, sabe o quanto isso é doloroso. Ainda mais mostrar isso aqui. Então, eu vou mostrar um pouco aqui da informação que eu posso tirar, extrair do Hive, para dar uma olhada na meta-informação. Tá? Então, por exemplo, se eu posso utilizar tanto o Show Table Properties, quanto eu posso usar o Describe Extended. Tá? Então, aqui ele vai me mostrar as informações da tabela, qual é o tipo, quais são os dados, e aqui eu consigo saber o tamanho da minha tabela, ou seja, é uma tabela aproximadamente com 12, 13 GB de espaço. E eu tenho a quantidade de arquivos, são 161 arquivos que fazem menção a essa meta-estrutura. Né? E essa tabela é externa, e aqui tem várias outras configurações que eu posso modelar de acordo com o que eu quero. Bem, agora que eu mostrei para vocês que isso realmente está funcionando e que isso realmente foi importado, eu queria mostrar uma query. Né? E eu acho que essa query sumariza muito bem a dificuldade de um sistema transacional reportar essa informação. Né? Dar um retrieval dessa informação. Porque não só eu estou fazendo agrupamento, mas a gente conhece que no SQL ou qualquer sistema relacional, um dos maiores problemas que nós temos é o quê? Fazer ordenação. Então, aqui eu estou quebrando aqueles 58 milhões de arquivos, 59 milhões de arquivos, e eu estou fazendo a ordenação e o agrupamento desses caras por categoria. Bem, e esse cara, ele está feito. Então, o que eu fiz aqui agora, pessoal? Eu acabei de processar milhões de registros em poucos segundos. Né? E para a gente ser mais exato, eu consigo ter essa informação de plano e visualização do que está acontecendo. Então, isso é muito, 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 muito interessante. Tá? A gente chama que isso aqui é um big leap demais para falar de Big Data. Então, olha só, nós gastamos 20 segundos para andar dentro desses milhões de registros e fazer o agrupamento. Bem, mas o Hive LLAP, depois eu vou publicar um pouco mais nisso, a grande força desse cara é porque ele utiliza um pouco do projeto, ele vem desse projeto Stinger, mas a ideia é trazer a agilidade de um modo batch, por ser a maioria dos produtos Big Data ainda são batches, e transformar esse cara no modelo interativo. Então olha só a segunda query. Então, quando a gente dá uma olhada na segunda query, enquanto esse cara executou e dá um refresh aqui no plano, a gente vai ver que a gente saiu ali dos 13 ou 14 segundos, 18, eu não lembro, para uma quantidade menor. Porque agora eu cacheei esse cara. Pessoal, a gente está falando de 4 segundos de execução. Tá? Então, isso é absurdo para quem trabalha com dados ou para quem já viu um sistema relacional funcionar. Mas eu consigo um pouco melhor. Né? Então, aqui na minha worksheet, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa tabela numa tabela ORC, uma tabela ORC, tá? Que a ideia aqui é transformar esse cara no modelo linha-coluna para um modelo colunar, tá? Então, se eu vier aqui, eu vou ter que dropar essa tabela, então deixa eu dropar aqui, né? Então, deixa eu dar um drop table e aqui eu vou criar essa tabela. Isso aqui é um processo caro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou pegando aquela minha definição das tabelas,
Inclusive esse cara falhou. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. E eu estou literalmente criando essa tabela em modelo orc. Então eu estou criando esse cara cara, quebrando ele em colunas, né? E a ideia aqui é mostrar para vocês o quão isso pode ser rápido. Então deixa eu executar esse cara aqui em orc para a gente ver se essa tabela ainda está presente aqui. Né? Então, depois que eu converto essa tabela aqui em ORC, né? Então, depois que eu create table, e aqui eu estou usando o que a gente chama de uma definição CTS, eu estou criando uma tabela armazenada como ORC de um select. Então, automaticamente ele cria uma CTS para mim. Então, se eu der uma execução aqui da primeira vez, da segunda vez aqui, quanto isso está executando realmente, a gente vai ver que por estar em modelo ORC, essa consulta executa mais rápido ainda, de 2 a 3 vezes mais rápido. E por que isso acontece? Porque além de eu estar quebrado, pense muito isso no SQL como Column Store Index, tá? Então, por debaixo dos panos é isso aqui que aconteceu. Então, a gente sai de uma consulta que demora aproximadamente 20 segundos, né? Ali na primeira vez que esse cara executa, para uma consulta consultando 59 milhões de linhas, agrupamento e com order by. Vamos só carregar o TES aqui e esperar o TES voltar. Ele vai demorar, a ideia é que ele demore um pouco menos, tá? Então, deixa eu vir aqui no TES View. Então, enquanto esse cara carrega aqui, eu quero mostrar para vocês o Grafana. Então, a Microsoft também disponibiliza views juntos com o Ambry, Apache Ambry, dentro do Grafana. Então, isso já vem por padrão dentro da instalação do LLAP. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ter a quantidade de executores, a quantidade de memória que foi utilizada, a gente está falando aqui a gente tem disponível 121 GB, total de cache, a gente está falando de 800 GB de cache, e as informações de loading, tá? Eu posso andar aqui tanto no Hive, eu tenho vários contadores, mas eu posso ver aqui em Hive, por exemplo, e tem informações do daemon, do home, ou seja, todas as informações pertinentes, utilização, cache hit ratio, que a gente já conhece do SQL, né? Ou seja, se a gente está tendo alguma pressão na memória, porque a ideia aqui do LLAP é trabalhar em memória o mais rápido possível. Então a gente vê aqui, por exemplo, que a gente executou aquela autoconsulta, pessoal, em 3 segundos, né? Então acabou sendo até um pouquinho mais rápido de 4 segundos, mas a ideia é que quanto mais registros eu tenha, mais eu consiga me aproveitar disso. Então se a gente abrir um pouco essa consulta que está em ORC, eu consigo claramente ver não somente a query que foi executada aqui, mas eu tenho toda uma timeline de configuração e de execução de cada processo. De quanto demorou para construir o projeto, para compilar o processo, para usar o Cost Based Optimization para tentar melhorar esse plano, quanto que esse cara usou por plano, por processo e realmente em quanto tempo ele rodou a DAG. Tá? Então, aqui a ideia é mostrar para vocês, e aqui no final eu posso, por exemplo, utilizar o Power BI ou qualquer outra, ou ClickView, ou qualquer outra ferramenta de BI, plugar nessa minha tabela e extrair essas informações. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês o poder de Big Data. Tá? Eu fiz esse vídeo para deixar muito claro para vocês o que a gente tem, não só no treinamento, mas o que você vai encontrar aí. Sim, é possível escrever SQL statements dentro de Big Data e sim, é possível processar milhões, bilhões e petas de informações em segundos e ter insights aí jamais possíveis dentro de um sistema OLTP. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso tenha sido para você esclarecedor. E, pessoal, se você chegou até aqui, deixa o seu like, curte o vídeo, assina, sinaliza lá. Isso aqui é importante para a gente está criando esse conteúdo para vocês. Eu quero deixar claro para vocês o quanto isso é legal, o quanto isso é importante, e essa é a tendência do mercado, né? Então, quando a gente fala de AI, eu tenho necessariamente, obrigatoriamente que entender Big Data, porque quando eu for processar, ou modelar, ou operacionalizar um modelo, eu preciso claramente saber como eu vou processar meus bilhões, trilhões de registros. Então aqui uma das formas que você começa a ter insight dos seus dados para deixar o seu data lake de forma mais compreensível e mais fácil para os seus analistas de negócios ou para os seus cientistas de dados. Tá? Eu espero até a próxima e curtam aí, pessoal. Até mais.